Glórias a Deus nas alturas, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo, glórias a Deus, aleluias. Você vai entender no decorrer da mensagem o porquê eu estou iniciando esta mensagem glorificando a Deus. Há alguns anos atrás, eu, pastor Carlos Caemas, passei por momentos difíceis na minha vida, a qual eu compartilho com você nesse dia, nessa noite. Não sei a que horas você vai ouvir essa mensagem. Só sei de uma coisa: no fim dela você vai glorificar ao nosso Deus. Aleluia! Sabe por quê? Escuta isso. Durante um ano eu comecei a sentir, dentro desse período, dores horríveis no meu corpo e entrei num estado de depressão. Na verdade, pânico depressivo. Ai. Não queira passar por isso. Quem já passou sabe o que eu estou falando. Quem nunca passou, não queira passar por isso. Abrindo um parêntese aqui, quando Jesus citou o lugar de tormentos, né, na Bíblia, e muitas pessoas discutem acerca, mas não existe o inferno, não está na Bíblia. Mas é Seol, Geena, e citam outros nomes. Gente, mas qual o problema de nomes, títulos? Por exemplo, se eu moro na cidade de Rio de Janeiro e essa cidade tem um calor muito forte, ela vai deixar de ter esse calor se mudar de nome? Vai mudar o nome para Nova York, aí vai esfriar, vai mudar para Massachusetts, né? Aí vai esfriar, né? Mudar de nome vai resolver alguma coisa, né? Na verdade, citam nomes ou querem excluir os nomes. Não, que na Bíblia não está escrito que existe inferno. Mas haverá um lugar de tormentos. Há um lugar de tormentos para a alma do pecador, daquele que não se arrepende dos seus pecados, daquele que não aceita a Jesus. Aceitar Jesus é aceitar as verdades pregadas por Jesus e pelos seus apóstolos acerca da crucificação, ressurreição para a salvação da humanidade. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem para a questão de salvação, ou seja, se o homem não vier até Jesus, como diz João 14, versículo 6, é onde Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Como assim, pastor? Ninguém vem ao Pai se não aceitar as palavras da verdade e entender que tem que largar o mundo, as coisas do mundo, ou seja, largar o pecado, os prazeres pecaminosos, largar a vida promíscua, largar a vida torta, os erros que praticam e então servir a Cristo buscando fidelidade, buscando santidade, andando direito na presença de Deus e diante dos homens, para que um dia, ao partir dessa para outra, não viva, né? Na verdade, não morra eternamente, na verdade. Pois é, foi esse episódio que eu vivi, que eu comecei a pensar como deve ser horrível o inferno. Quando fala-se de fogo, né, as pessoas imaginam e dizem até: não, irmão, não existe negócio de fogo eterno. Mas olha, o pânico depressivo já é um prenúncio do que é viver eternamente no inferno. A pior situação que o ser humano pode passar é viver eternamente sem Deus, longe da paz que o Espírito Santo nos pode conceder, como Jesus disse: eis que vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Que paz é essa? É a paz que nos alivia do pânico depressivo, é a paz que nos alivia da crise de ansiedade. A paz que Jesus dá é diferente do mundo. Que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tenha essa paz na sua vida, que Jesus possa trazer essa paz na sua vida. Se Jesus está permitindo você passar por esse momento, para te ensinar como me ensinou
Eu passei por esse momento de depressão, de crise de ansiedade. E é aí que eu vou lhes contar um grande testemunho do que Jesus fez na minha vida. Durante um ano, sofrendo dores horríveis no corpo e sentindo medo de tudo, de todos, ia na rua e entrava em choro e chorava e não queria sair mais, e dentro de um cômodo não queria fazer mais nada, trabalhar, sair, divertir, nada. Medo, totalmente, com medo de tudo, de todo, medo inexplicável. Mas uma noite, depois de um ano, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, todos dentro de uma casa, dentro de um cômodo, né? A gente extremamente pobre, e a gente ali, eu deitado no segundo andar da cama, beliche, bicama, não sei. E ali, eu em cima desta cama, sentei-me. Até porque tem pessoas que dizem que tudo que eu vi foi porque eu estava dormindo, eu sonhei. Olha que coisa, eu não estava dormindo, eu não conseguia dormir, o pânico não me deixava dormir, e eu ali via televisão para divertir, mas não conseguia paz. E ali eu sentei-me na cama e olhei para a porta e vi, de repente, 3 entidades. Minha primeira visão foi de 3 entidades malignas atravessarem a porta. 3 demônios atravessarem a porta, sem abrir. Até porque eles são espíritos, ué. Vieram na minha direção e estenderam a mão para mim, me seguraram e eu desesperado olhando para aquela cena, e eu disse: quem são vocês? Aqueles olhos esbugalhados com fogo, meio que avermelhados e amarelos, e a boca não tinha língua, nariz, por dentro era o buraco do nariz, e os olhos era fogo lambendo para fora. Não estou falando isso para impressionar, não. Podia ser um anjo lindo com os olhos azuis e tal, né? Aparentando assim, mas não foi assim que eles vieram. E ali me puxaram do meu corpo, né? Me deram a mão, um do meio me segurou pela minha mão, os outros 2 pelos braços, e me arrancaram do meu corpo. Eu sou um Lázaro, você sabia? Graças a Deus. Aí eu olho para trás e vejo meu corpo caído naquela cama, não despencou, o braço aberto, os olhos abertos, estatalados. Eu morri com os olhos, com o rosto em pânico, sabe? Em desespero. A coisa mais aterrorizante é a pessoa morrer sem a salvação em Cristo Jesus. Não tem volta. Mas, pastor, então por que o senhor está aqui falando? O senhor não morreu? Sim, Deus me deu a oportunidade em 1000. É uma chance em 1000, em 1 milhão de voltar para estar vivo para contar para você. Se arrependa, volte para Jesus. Jesus Ele existe, Ele é. Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é Senhor, sobre tudo e sobre todos. Jesus é, irmão. E ali aquelas entidades me levaram, aqueles demônios me levaram por um túnel escuro, e de repente nesse túnel escuro começou a aparecer várias cenas da minha vida. Eu olho e vejo cada uma, consigo assimilar cada uma numa velocidade tão grande, mas eu consigo assimilar e entender cada uma das cenas. Uma cena para numa igreja e o pastor estava pregando: quando você estiver em perigo, chama por ele, porque nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual possamos ser salvos, a não ser Jesus. Quando você estiver em perigo, chama por ele. Aí eu fui tentar chamar por Jesus e eu gritei: Jesus! Deu uma explosão tão poderosa. Veja, eu não consegui gritar, mas a Bíblia afirma que o Senhor entende o gemido da alma, Ele escuta o levar que os menes sobre. Às vezes você não está tendo forças para orar, para gritar, para clamar, mas só o seu gemido já é fator para que o Senhor Jesus ouça. E aí, quando deu uma explosão tão forte que aqueles espíritos me deixaram e eu voltei para o meu corpo em câimbras, meu coração tentava bater, novamente jogar o sangue para as veias, eu todo em câimbras. Depois que eu fui saber cientificamente, você entende que quando o seu coração
de repente não está muito forte, para de bater. Quando você enrola, melhor explicação, quando você enrola a linha, quem soltou pipa sabe disso, quem já enrolou linha no dedo sabe disso. Quando você desenrola aquela linha, as veias do seu dedo começam a correr o sangue. É difícil, hein? Você sente câimbras, não é verdade? Aquele monte de arrepios, e foi assim que meu corpo estava, como se tivesse sem sangue, sangue parado, né? E aí o sangue voltou a correr, e que dificuldade, hein? O coração batia forte, e ali de repente, mesmo, irmãos, eu não contei para você o que aconteceu, né? Ao explodir, ao clamar pelo nome de Jesus, explodiu uma bomba, bum! E aqueles demônios me largaram e eu volto para o corpo, e nesse inteirinho que eu estou ali tentando o sangue voltar a correr, o coração normalizar o corpo, minha mãe e meu padrasto acordam desesperados e: que isso, Tereza? O que houve? Não sei, Antônio. Abre a porta, deve ter caído um avião. Que explosão foi essa? Eles ouviram a explosão também, meus irmãos. Aleluia, eu tentando falar com eles que não era nada, que era coisa espiritual, mas eu não consegui falar. Foi bom não falar, porque senão o testemunho seria incompleto. Naquele dia, aquela madrugada, minha mãe voltou a dormir, meu padrasto também, e eu também, pela primeira vez na vida, depois de estar em pânico depressivo, crise de ansiedade, tomando vários remédios dados pela receita médica, onde minha mãe me levava no hospital Dr. Pinel, ali em Botafogo, hospital psiquiátrico, eu pude dormir tranquilamente lá de Omassuri. Depois daquele fator, depois daquele ato, né? Depois dessa situação que aconteceu, no outro dia, acordo bem. Minha mãe: Carlos, você tá bem? Tô bem, mãe. Você vai ter que ir ao médico. Vamos ao médico. Chegamos ao médico, o médico disse: Carlos, você tá bem, que houve? É Deus, doutor. Então continue com ele. Voltando dos médicos, minha mãe passa em frente a uma igreja. Para fazer um lanche comigo logo em frente à igreja. Deus é amor. No Rio de Janeiro, não é o fato da igreja, poderia ser a Universal, poderia ser a Assembleia, poderia ser qualquer igreja, mas naquele momento a igreja que estava de portas abertas era Deus e Amor, é a igreja do Deus vivo, lá de Ofassub. Quando eu digo a igreja do Deus vivo, como eu disse, poderia ser qualquer uma. Então, meu irmão, eu pedi: mãe, me leva ali, eu preciso de ir à igreja, é ali que eu preciso estar. Minha mãe, então, insiste em ir para casa, mas eu insisto com ela: mãe, eu preciso ir ali, mãe, eu não vou para casa sem ir ali. Então vamos, meu filho, que teimosia. Quando eu entro na igreja, minha mãe, minha senhora mãe, já no Senhor, né, ainda não era cristã na época, aí depois ela aceitou Jesus e foi morar com Jesus, 1 ano atrás, né? Louvado seja Deus pela vida da minha mãe. E ali, não denegrindo a imagem da minha mãe, mas ele oprimiu a nossa família, o diabo oprimiu a nossa família. E naquele dia, eu entrei na igreja e feliz da vida, que paz que eu estava sentindo. Meu Deus, a casa de Deus traz paz. É bobo mesmo quem diz que servir em casa a Jesus, ficar em casa, não ir à igreja mais não. Não vou à igreja mais não, porque a igreja do pastor é isso, pastor é aquilo. É isso que o diabo faz, tenta fazer com que a gente não vá à igreja. Vê defeito em tudo, não, é melhor servir a Jesus em casa. Engano do diabo para tentar levar muitos para o abismo. E ali, eu, na igreja, me distraio, minha mãe. Cadê minha mãe, meu Deus? De repente eu ouço o pastor perguntando: Satanás, o que você quer com essa vida? Com ela nós não queremos nada. A mesma voz da madrugada. Eu disse: meu Deus, eles vieram me buscar aqui. Aí o pastor: quem é? É o filho dela. Ele não tinha nada que entrar aqui hoje, desgraçado. E aí meu Deus, é minha mãe. Minha mãe estava com a mão para trás, olhos virados, brancos, boca torta. E olha, às vezes as pessoas, diabo não existe. Isso é coisa que o pastor faz a pessoa cair lá com poderes psicológicos, né? Aí toca na pessoa. Veja, irmão, como pode? Você que duvida do poder de Deus, dizendo que não é manifestação demoníaca, que Jesus não pode fazer isso. Vai estudar a Bíblia, meu amigo. Busque a Deus. Não tente dar explicações àquilo que você desconhece, porque eu vivi isso, eu estava ali. Chego próximo do pastor, não tinha falado com minha mãe
o que aconteceu na madrugada. Aí o pastor pergunta: Satanás, você já tentou matar ele, não é? Você que é o filho dela? Sou eu, fique tranquilo, ele não vai fazer nada com você. Me enrolaram um pano azul para ver se eu ia cair, né? Aí eu fiquei lá olhando. Aí o pastor pergunta a ele: Satanás, você já tentou matá-lo, não é? Sim. E você conseguiu? Claro que não, você não está vendo. Eita, que é isso, meu Deus? Aí o pastor diz: por que você não conseguiu? Olha, o diabo responde em alto e bom som: noite passada nós tentamos matar esse desgraçado. E o que aconteceu? Esse desgraçado chamou pelo homem. Qual é o nome do homem que ele chamou? Aí ele: não podemos falar. Aí o pastor pergunta: quem é o homem que ele chamou? Qual o nome do homem que ele chamou? Aí enquanto uns na internet dizem: Jesus não existe, Jesus não tem poder, foi simplesmente um homem que andou pela terra. E que homem é esse que o diabo confessou na boca da minha senhora mãe? E dizendo, ele chamou por quem? Pelo homem. Qual o nome do homem? Não podemos falar. Olha, o diabo tem medo desse nome. Tem medo desse nome, desse homem. Esse homem que andou pela terra 2000 anos atrás. O diabo tem medo dele. Não é à toa que perseguem os cristãos, tentam abafar a palavra de Deus, não é? De todas as maneiras. Olha por quê. Olha aí, ele disse, ele chamou por ele. Quem é ele? O homem. Jesus, ele chamou por Jesus. E Jesus veio socorrê-lo. Aí, glória a Deus, Jesus veio me socorrer, Jesus me tirou o pânico, Jesus me ressuscitou como Lázaro. E estou de volta para dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, príncipe, princesa, Jesus é rei sobre todos e tudo. Eu costumo dizer, um dia eu assustei os irmãos na igreja, quando eu disse: meu irmão, sabe quem é o rei do inferno? Aí alguns: é Satanás. Não, meu irmão, tá errado. O rei do inferno é Jesus. Que isso, pastor? Ué, mas você nunca leu o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos e lhe trouxe revelações acerca da vida futura, da eternidade, no qual ele disse a João: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. A autoridade, a chave do inferno e da morte. Jesus é rei sobre a morte e sobre o inferno. Eita glória, olha aí, você leu aí? Lugar eterno, onde habitam os demônios, onde os mortos que desobedeceram a Deus. Oh, Jesus amado, que o Senhor livre você, meu irmão, minha irmã, o seu ente querido, aquele que você ama, de morrer sem a presença de Deus, viu? E você que está passando por um momento no qual eu passei, saiba de uma coisa: Jesus é contigo, Jesus te liberta agora, Jesus te dá vida agora, vida plena, vida em abundância, vida e paz que excede todo entendimento humano. A paz que Cristo dá excede todo entendimento humano. A Ele a honra, a glória, a majestade, o poder. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus. Que lindo, irmão. Eu choro de emoção, não é de tristeza, não. Jesus é. Que se discutam que Ele não existe, que Ele é um homem, que Ele não sei o quê, que Ele não é Deus. Fica aí discutindo que ele não é. Enquanto isso, ele não tá nem aí. Ele vai deixar de ser Deus por sua causa, não. Eu tô falando isso para aqueles que são incrédulos, que vão ouvir essa mensagem. Jesus não vai deixar de ser Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por tua causa, não. Seu pobre, mortal, desgraçado. Que a Bíblia fala, né? Que todo aquele que não tem graça é desgraçado, não é verdade? Se não tem a graça de Deus, é um desgraçado e pobre e cego e nu, como diz Apocalipse capítulo 3, versículos 17, né, meu irmão? Então, não estou fora da Bíblia, né? Que a pessoa pode dizer assim: pastor, tira esse nome aí, não fala isso não, pelo amor de Deus. Mas está escrito, não é? Olha, fica com Deus.
receba a tua vitória. Eu poderia falar mais aqui, mas o tempo é curto, a internet limita nossos minutos aí para poder mandar a mensagem, né, para você, mas graça e paz para a tua vida nessa manhã. Eita glória! Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Aleluias!